Olá, boa tarde. Apareci, né? Dei uma sumida em novembro, não consegui fazer live porque estávamos, né, em Black Friday, então acabei não conseguindo estar mais presente aqui, mas voltei. Ai, não coloquei água pra mim. Que coisa, vou ficar com sede, mas tá bom. Então, acabamos a Black, começamos agora dezembro, novos ares, né? Já preparando pro ano que vem, para 2026, se despedindo de 2025. E hoje nós vamos olhar então para os sinais que o seu corpo está pedindo descanso. Tenho conversado muito sobre isso, né? Nos stories, nos posts, se você for lá ver. Estou trazendo muito isso, por quê? Porque eu tava falando outro dia aqui, né? Que dezembro é aquele mês que, sabe quando você trabalha e aí tá chegando perto das suas férias, parece que vem o cansaço do ano inteiro para aqueles momentinhos antes das férias chegarem? Então, dezembro é um pouco disso também. Bom dia, boa tarde, né, Valquíria? É um pouco disso, de todo aquele cansaço acumulado do ano inteiro aparece, né, nesses últimos dias, além de que está realmente, às vezes, vem uma demanda, né, maior de coisas, é confraternização, é finalização, é as coisas de Natal, é se vai viajar, enfim, muitas coisas acontecendo. E às vezes a gente pode ali realmente ficar sobrecarregada, né, por conta das demandas do mês. Então eu vou trazer aqui alguns sinais, né, alguns sintomas, e vou trazer isso principalmente para nós mulheres, né, porque estar nesse lugar de fazer demais é extremamente cansativo, dói, a gente acaba ultrapassando aí os nossos limites. Então, para que seja um mês que seja leve para você, né? Que você não precisa fazer mais do que você dá conta durante esse mês. Pode ser mais leve e pode realmente ser mais leve. Então, antes de começar aqui os sinais, né? E o porquê você sente isso, vamos falar um pouco dessa energia, né? Como eu falei, o masculino e o feminino, né? Primeiramente, a gente falando aqui da questão da energia. Então, são duas polaridades, né? Enquanto o masculino é muito ligado ao foco, ao objetivo, a eu ir para a vida, né, a realização. Pensa assim, né? Olha, como é que eu sei? Pensa como é que isso era, né? Lá antigamente, com os nossos ancestrais, isso era muito mais definido, né? Muito mais marcado. Então, assim como é na natureza, na maioria, né, dos casos. O homem ia lá, ia caçar, ia realizar, tinha um foco, tinha um objetivo. E a mulher estava ali servindo, cuidando dos filhos, conectada com o corpo, com os ciclos da natureza. Então, essas são as polaridades. De quem que a gente recebe, né, esse masculino e esse feminino? A gente recebe dos nossos pais e dos nossos ancestrais. Então, a gente tem essas duas energias dentro da gente. Por quê? Porque a gente é 50% pai e 50% a mãe. Então, você tem lá 50% que você recebeu do masculino e 50% que você recebeu do feminino. Porém, né, biologicamente, a gente tem tem algo que anda, vamos dizer assim, anda na frente, e a outra que é o apoio. No nosso caso, o feminino, ele tá à frente, né, como mulheres, e o masculino é a nossa base, ele é o nosso apoio. Então, não quer dizer que se eu tenho, né, ou se eu estou no meu feminino, o meu masculino está excluído, e nem pode, nem é bom que seja assim. Assim como nos homens também, né? Tem um masculino que está à frente e um feminino que apoia, senão as coisas também. Se, por exemplo, eu estou só muito conectada com o feminino, eu não vou ter força para agir, eu vou ser, né, uma pessoa com
com dificuldade com metas, com dificuldade de realizações. Então, isso também não se sustenta. Assim como se eu estou só, né, muito conectada com esse masculino e excluindo o feminino, eu vou ser uma mulher fazedora, que vou fazer muito, que vou estar sempre cansada, mas vou estar totalmente desconectada de mim, do meu corpo, do meu sentir, das minhas necessidades. Então, lembre sempre disso. É importante que você esteja conectada com essas duas energias dentro de você. Uma tomando a frente e a outra sendo o seu apoio. Assim como em alguns momentos o masculino às vezes tem que tomar a frente. Exemplo isso, olha, eu preciso bater uma meta, o meu masculino vai estar lá. Porém, o meu feminino, eu vou levando a minha sensibilidade, levando o meu servir, levando a conexão com o meu corpo, tá? Então, leve isso com você. Muitas de nós, né, essa é a queixa aqui que eu tenho das minhas clientes, das minhas seguidoras, são mulheres que estão muito no masculino. Por quê? Porque na nossa história foi assim, a gente veio, as gerações passadas foram às vezes de mulheres muito submissas, mulheres que não podiam trabalhar, mulheres que não podiam, isso é a sociedade, né? Que dependiam de alguém. Então, as gerações seguintes vieram de uma forma, não, agora a gente vai fazer acontecer e resolver, a gente não precisa de ninguém, a gente não precisa de homem, a gente dá conta. Vieram mulheres muito fortes. A gente tá agora numa geração em que a gente pode exatamente chegar nesse lugar de equilíbrio, de sim, eu posso ter minha independência, sim, eu posso realizar, sim, eu posso ter meu dinheiro, eu posso ser uma profissional bem-sucedida, mas eu posso levar o meu feminino comigo. Eu não preciso excluir o meu feminino para me colocar no mundo, para ser quem eu gostaria de ser, tá? Então, é nesse lugar que eu acho que a gente precisa e que a gente pode chegar na geração que a gente está. Então, esse é o trabalho que eu gosto de fazer, né? Da gente conseguir entrar nesse equilíbrio. Então, eu vou começar agora, já dei, né, uma introdução aqui no masculino e no feminino. Então, vamos trazer agora os sinais. Você pode falar, já sei, de cor salteado, já sei que eu tô cansada, já sei que eu tô exausta, mas ouve aqui com atenção, sinta, perceba se faz sentido e onde isso te leva, tá bom? Então, o primeiro, você tá muito irritada e essa irritação, ela não tem motivo. Então, qualquer coisa te irrita, você tá sempre raivosa, você tá sempre tensa. O que isso quer dizer, né? Quando eu tô muito irritada, quando eu tô muito raivosa, quando eu já tô, sabe, tudo me incomoda. Então, como eu falei aqui, o barulho me incomoda, as pessoas me incomodam. Eu acho que as pessoas são muito devagar, eu sou muito rápida, enfim. Essa irritação, ela vem muito de um lugar de falta de limite. Então, quando você se irrita muito com o outro, o que isso quer dizer? Que os limites estão sendo ultrapassados. Por quem, primeiramente, que esse limite pode já estar sendo ultrapassado? Por você mesma. Então, você está irritada porque você está permitindo que seus limites sejam ultrapassados. Então, você tá cansada e a gente já vai falar aqui, mas assim, você tá cansada e você não descansa, você tá trabalhando demais, você não tá pedindo ajuda. Você quer falar não, mas você fala sim pra alguém, pra uma situação. Final de ano, né? Trazendo pro final de ano. Tem aquele monte lá de confraternização, tem um amigo secreto que você não quer entrar e você entra. Tem a festa que você não quer ir, mas você vai. Só porque, né, é final de ano. Eu falei isso outro dia nos stories. Pensa onde você quer usar a sua energia. Olha, eu tenho essas coisas para fazer. Eu quero realmente fazer todas essas coisas? Ou não, olha, sei lá, dá pra eu aqui... Eu quero tirar para descansar, porque vai ser importante para mim, porque nos outros eu sei que vai estar mais corrido. Então, coloque os limites, porque se você não conseguir colocar o limite, se você não conseguir falar não, se você ultrapassar isso, você vai ficar numa irritação sem fim. Então, sempre lembre, a raiva,
A irritação, no geral, significa que estou ultrapassando os limites, estou ultrapassando os meus limites. E, trazendo aqui em relação, né, ao feminino e ao masculino, quem vai te ajudar a colocar esse limite vai ser o masculino. Então, mais uma vez, por isso que a gente precisa do masculino e do feminino. O feminino, ele vai perceber, tô irritada, o sentir. É o feminino que te permite sentir, tô irritada. Bom, se eu estou irritada, eu já aprendi aqui que a irritação tem a ver com ultrapassar limites. Eu vou precisar colocar um limite, eu vou precisar falar um não. Quem vai te ajudar a sustentar, a falar um não, a colocar um limite, vai ser o masculino, ele que se coloca. Eu tenho um objetivo aqui que é isso. Eu preciso organizar a minha semana, tudo isso é a energia masculina. Então, o feminino sente e o masculino coloca em ação aquilo que sentiu. Como é que vai ser a solução para isso? Tá bom? Faz sentido? Ai, queria beber água aqui, esqueci que eu não tenho. Faz sentido? Vamos para o segundo. Esquecimentos constantes e a sensação de que a sua mente... eu coloquei aqui mente embaçada, mas sabe quando você não consegue focar? Quando você, por exemplo, tá conversando com alguém, daqui a pouco você sai, sabe? Sai do ar. Ou tô lendo um livro, ou tô lendo alguma coisa, eu leio, ai, não entendi nada, não prestei atenção em nada. Isso também, é claro, né? É um sinal de cansaço, mas é porque, eu tava até falando sobre isso com uma cliente hoje, o nosso cérebro é a parte do nosso corpo que mais consome energia, né? É ele que tá comandando o corpo inteiro. Então, ele consome muita energia. Se você já está aí acelerado, fazendo um monte de coisa, não para, sempre pensando, acelerada, o seu cérebro, ele está exausto, ele está cansado de tanto pensar. E fazendo a conexão, cabeça, mente, masculino, o corpo, sentir, o feminino. Quando eu estou só na cabeça e não estou sentindo, eu estou onde eu estou aí, no masculino. É como se o cérebro desse vamos dizer assim, uma desligada, mas entende, é como se assim, eu não tô conseguindo focar em tudo, eu tô cansado, eu tô exausto. Ele tá querendo dizer assim pra você, ó, vamos pro corpo um pouco, vamos sentir um pouco, vamos sair um pouco da cabeça. Então, não conseguir focar nas coisas, sair do ar, perda de concentração, tudo isso é uma forma, né, do seu corpo dizer, para, desacelera, você tá gastando muita energia aqui, e o seu corpo, e o seu sentir, volta. Então, se em algum momento percebeu isso, olha, tô lendo aqui uma coisa, daqui a pouco... Peraí, não precisa atenção em nada. Ou tá conversando com alguém. Me perdi aqui. Respira. Um segundinho, volta pro seu corpo. Você vai ver como vai fazer diferença aí. Como você vai voltar a focar, tá? Porque isso é uma estratégia do cérebro para ele economizar um pouco aí da energia, porque ele está exausto, ele está cansado de tanto pensar. Volta pro corpo. Tá fazendo sentido? Sente isso aí, desses dois, qual que você mais sente aí? Irritação, esquecimento. Ah, isso é mais uma coisa, tá, gente? Tudo que eu trago aqui, claro, né? A gente tá falando da parte emocional, a gente tá falando da parte mental, a gente tá falando da parte sistêmica. Mas, se isso for uma constante, se isso tá atrapalhando a sua vida, não deixe de ir no médico, procurar ajuda, fazer os seus exames, ver se tem uma questão aí hormonal, se tem uma questão de falta de vitaminas, enfim. Tudo isso faz parte, tá? Nós somos seres integrais. Então, a gente tem que sim cuidar do nosso corpo, mas a gente tem que cuidar da nossa mente, a gente tem que cuidar da nossa saúde, tá? A gente tem que cuidar desse todo. Então, eu tô trazendo aqui, claro, né, como eu falei, a parte que me cabe, mas não deixe de buscar ajuda se isso for algo aí que esteja realmente te impedindo de fazer as coisas do seu dia a dia, tá atrapalhando
a sua forma de viver, procure ajuda. Corpo pesado, terceiro, então, o corpo pesado ao acordar, mesmo quando você, entre aspas, dorme bem. Então, é como se o seu cérebro, né, não conseguisse descansar e desligar de fato. A hora que a gente dorme, né, e vocês sabem que o sono, ele é essencial para tudo. Ele é essencial para o nosso metabolismo, quando a gente se exercita, para nossa memória, para os aprendizados. Então, tudo isso é na hora que a gente dorme que o nosso cérebro vai trabalhar nisso tudo, né? E quando você não está dormindo bem, você não vai ter um dia bom, você não vai reter o conhecimento, você pode estar aí treinando, fazendo seu exercício, você não vai conseguir evoluir, né? Não vai ganhar massa muscular, não vai conseguir emagrecer se você quer emagrecer, porque é no sono que o cérebro consegue, né, fazer todo esse trabalho que durante o dia ele está focado em outras coisas, né? Então, na hora que a gente descansa, é que o cérebro vai fazer ali a parte dele para que a gente tenha mais saúde. Então, se você acorda cansada, né? Se você acredita, não, eu durmo bem, eu durmo umas 8 horas de sono, mas você tá dormindo de fato? Você tá descansando de fato? Se você está acordando cansada, se você não está dormindo o suficiente, sinal de que você precisa também parar. Sai algumas práticas aqui. Pare de usar o celular um pouco antes de dormir, pelo menos uma hora, seria o ideal, 2, mas pelo menos meia hora antes de dormir, largue o celular. Outra coisa, né, eu vou falar aqui por mim, eu tava na mesma situação, eu dormia bem, eu acreditava que eu tava dormindo bem, porém eu acordava cansada ou acordava durante a noite. Então, além de parar, né, de usar o celular pelo menos meia hora antes de dormir, então o que eu faço? Eu paro de usar o celular meia hora antes de dormir, leio um livro, porque eu gosto, né, então eu leio um livro físico, não leio no celular, e coloco uma meditação. Tem várias meditações, inclusive aqui de sábado, né? Tem meditação. Então, você pode pegar uma das meditações que tem aqui no feed para você ouvir antes de dormir, ou qualquer outra coisa. Mas para mim, né? Para mim, se fosse só uma musiquinha ali, não funciona tão bem. Então, tem que ser algo falado, algo para minha mente focar naquilo que está sendo falado, ao invés de focar, às vezes, porque eu tô preocupada com alguma coisa, porque... Então, ao invés da minha mente ficar, né, porque na hora... O que acontece? Na hora que a gente vai dormir, então, durante o dia, eu tô sendo estimulada o tempo inteiro. Então, eu vejo uma coisa, eu vejo outra coisa, eu converso com alguém, eu trabalho, enfim, eu tô vivendo a vida. Quando eu durmo não, mas quando eu vou dormir, não tem estímulo, então eu estou me preparada para dormir. Pode ser que nessa hora venham todas as preocupações, tudo que aconteceu, todos os pensamentos, os medos, tudo isso venha à tona nessa hora. Se você dormir pensando nessas preocupações, você não vai ter uma boa noite de sono. O seu cérebro, né, a última coisa que você pensa é uma preocupação. E aí isso vai impactar no seu sono e na hora que você acordar também, você já vai acordar com essa atenção desses pensamentos que ficaram aí, né? Dizem, e é real, que o que você pensa antes de você dormir e o que você pensa na hora, a primeira coisa que você pensa na hora que você acorda, vai ter um impacto na sua vida. Da mesma forma que eu trouxe, né? Não dormir, ficar mexendo no celular, além da luz, o que você tá consumindo, de manhã a mesma coisa. O que você tá consumindo? Qual que é a primeira coisa que você consome na hora que você acorda? Você entra já lá vendo notícia, você entra lá no Instagram, você tira um tempo de conexão com você, seja uma conexão espiritual, seja pelo menos ser grata pela sua noite de sono, enfim, pelo que você tem. Então, tenha esse hábito de se conectar. Mas voltando, né? Então, assim, se você, na hora que, né,
diminui os estímulos, pode ser que seu cérebro comece aí, porque é a função da mente. A mente está preocupada na sobrevivência, então, natural que ela pense, né, sobre isso. Mas, então, o que eu faço? Eu coloco alguma meditação para eu ouvir, com frases positivas, as meditações que eu faço. Por quê? Porque ao invés da minha mente ficar focada na preocupação, a minha mente vai ficar focada naquilo. E aí você vai ver como isso vai ter poder na sua vida, como isso transforma. Então, aqui tem várias, ou não, quero outra coisa, quero um outro tipo de meditação, tudo bem. Mas faça. Aí eu coloco, o que eu faço? Eu coloco normalmente no YouTube, e aí lá no YouTube tem a opção de... Ai, como é que chama aquela opção que ele desliga sozinho? Esqueci, mas tem lá. Desligar após o final desse vídeo, ou desligar em meia hora, desligar em 1 hora. Então eu coloco essa opção para eu também, não, depois que eu dormir, né, não preciso ficar ouvindo aquilo, até para não atrapalhar o sono, né, de ficar a noite inteira com som. Então eu coloco lá no timer, é tipo um timer, né? Eu não lembro como é que chama, mas é tipo um timer. O timer do tempo, durmo, minha mente fica focada naquilo e assim, vai transformar a sua noite de sono. Tá? Então fica a dica aí. 4. Você está com dificuldade de respirar fundo. Quando você tá sempre respirando, sabe essa respiração que é rápida, que é curta? Você está sempre num estado de ansiedade. Então, durante o seu dia, pare em alguns momentos, respira fundo. Você vai voltar para o presente. Quando você para respirar, você sai desse estado de ansiedade, você sai desse estado de tensão, de preocupação, e você volta para um estado de presença. Eu sei que não é todo momento que a gente consegue respirar fundo, mas sempre que você lembrar, ou sempre que você perceber que você tá acelerada, faça agora uma para você sentir. Na hora, você já fica mais leve. É impressionante o poder que a respiração tem. Então, se você está com dificuldade, né? Esse é um sinal de que você está cansada, que você está ansiosa, de que você não está conectada com o presente. E mais uma vez, presença está totalmente relacionado ao feminino. O feminino tá aqui, o feminino é agora, o feminino é o que você sente hoje. Inclusive, eu deixei lá no nosso grupo VIP uma meditação de 3 minutos para você usar no seu dia a dia. É grátis, é só baixar lá. Entra no grupo VIP, tá lá no feed, tem o link para você entrar. Na descrição do grupo tem lá um áudio de uma prática. Eu não vou nem chamar aqui de meditação, vou chamar de uma prática. Uma prática de 3 minutos para você voltar para o presente, para você respirar fundo, voltar para você. Isso e o feminino não é nenhuma prática, sabe, fenomenal, não é algo que você precise ir lá fazer um retiro, não sei onde, para se conectar no feminino. Faz sentido para algumas pessoas? Faz, acredito que ajuda muito, mas não é esse o lugar que eu quero levar vocês. O lugar que eu quero levar vocês é o lugar que cabe na sua vida, que cabe no seu dia a dia, não o lugar que você precisa ir em tal lugar, fazer algo sobrenatural para se conectar com o seu feminino. Que caiba no seu hoje, que caiba todo dia na sua vida. Que foi o que eu fiz para mim. Então, eu não... Claro, né, eu trabalhei muito e trabalho ainda. E por isso, eu acredito
no simples, no possível. E uma dessas coisas que é simples, que é possível, é a respiração. É o sentir. É o estar conectada com o agora. Com o que é. Então vai lá, baixa lá na descrição do grupo. Baixa, faça essa prática. Eu falo, olha, 3 minutos. Acho que não dá 3 minutos. Não é o tempo de você ir no banheiro. Então, na hora que você vai, tô trabalhando. Vai lá no banheiro, faz a prática. Na hora do seu almoço, vai lá, põe no ouvido, faz sua prática. Acordou? Faz sua prática. E vai chegar uma hora que você nem vai precisar mais ser conduzida. Já vai ser tão natural, vai ser tão simples, tão fácil, que você não vai nem precisar do áudio. Você já vai fazer, vai acordar, vai fazer. Sentiu que tá muito acelerada, vai fazer. Tá? Então vai lá, baixa. E o último, que eu tenho certeza que muitas de vocês já sentiram, a vontade de sumir. Sabe aquilo, gente? Queria desaparecer um pouco. Queria sumir. Você quer se retirar do mundo. Você não quer fazer nada, quer ficar sozinha, ou não vê a hora. Ai, meu Deus, eu não vejo a hora de acabar o ano. Eu não vejo a hora de tirar férias. Eu não vejo a hora de chegar o final de semana. Eu não vejo a hora de descansar. O que isso diz? Que você tá precisando se recolher, que o seu feminino tá exausto. Pensa, o feminino é o dentro, é aquele ventre escuro, mas que mesmo nesse lugar dentro tá acontecendo um monte de coisa lá dentro que a gente não tá vendo. Então, quando a mulher, recebe, por exemplo, aquela vida, aquele bebezinho dentro dela, existe um recolhimento. Ela não sabe o que está acontecendo, cada coisa que está acontecendo ali para que aquela vida cresça, mas está acontecendo um monte de coisa. Então, se recolher, às vezes se retirar um pouquinho da vida, vai ser essencial para o seu feminino. O seu feminino precisa disso. Precisa ir para dentro, às vezes, para que algo novo nasça. Entrar para sair. Então, quando o seu corpo pedir esse recolhimento, não espere chegar nesse ponto de eu quero sumir. Eu só quero me trancar, não quero ver ninguém. Eu não vejo a hora de ficar sozinha. Tenha isso dentro da sua rotina. Olha, uma vez por mês eu não vou fazer nada. Eu vou ficar tranquila. Ai, mas não dá pra mim, eu tenho família, eu tenho filho, eu não consigo. Será que você não consegue? Às vezes, 1 hora do seu dia que você consiga, da sua semana, do seu mês, já vai te ajudar. A hora do seu banho, estar presente, ao invés de tá lá, a mente falando. O banho, normalmente, é a hora que a gente tá sozinha. Eu falo tanto isso para as minhas clientes. Olha, para um tempinho para se conectar com você, mesmo que seja na hora do seu banho. Eu falo banho porque, no geral, é a hora que não tem ninguém ali. Não leva o seu celular para a hora do seu banho. Se conecte, sinta o cheiro de sabonete, sinta aquele sabonete no seu corpo, sinta a água, só sinta. Isso já vai te ajudar a estar mais presente, menos cansada, mais conectada com você. Fez sentido? Me conte. Então, vou repetir aqui os 5, tá bom?
os 5 sinais. Tá muito irritada, com aquela irritação sem motivo. Motivo tem, né? Mas assim, tá sempre irritada, tá sempre no limite. Tá com esquecimento constante, sensação da mente embaçada, sai do ar, sem foco. O corpo tá sempre pesado quando você acorda, mesmo você acreditando que dormiu bem, parece que você tá sempre acorda já cansada. Dificuldade de respirar fundo, então a sua respiração tá sempre rápida, muito rápida. E aquela que fala assim, vontade de sumir, querer desaparecer. Então, esses são os 5 sinais de que o seu corpo precisa de descanso e precisa dessa conexão com o seu feminino. Então, pensando em tudo isso, pensando, né, nessa conexão com o feminino, como eu falei, na conexão que eu acredito, que é no possível, no real, no que cabe na rotina, que é direto ao ponto, que não é algo que não caiba na sua vida. Eu lancei, né, o desafio, que nem é um desafio, mas é um reencontro com o seu feminino, né, um caminho de volta para você. Então, são 7 dias, na verdade são 8, né, porque a gente tem o dia 0 também. Então, são 7 dias de conexão em áudio. Os áudios são todos muito direto ao ponto, não vai dar 10 minutos de áudio e vai ter sempre um exercício para você fazer. Como eu falei, é um exercício também simples, um exercício que cabe no seu dia e que cabe na sua vida. Que mesmo depois de você fazer esses 7 dias, você vai poder levar isso para todos os dias da sua vida, porque é muito possível. Eu fiz, eu faço, são exercícios que eu uso na minha vida, né? Desde que eu comecei esse processo de olhar para mim, olhar para o feminino, dentro de muitos processos que eu fiz, como eu falei, outros mais místicos, outros que você tinha que se retirar da vida. E não é o que eu quero levar para vocês, não é o que faz sentido para mim. O que faz sentido para mim cabe na minha vida, cabe na minha rotina, eu vou levar para onde eu for, eu vou levar. Então, eu fiz esses 7 dias de conexão. Vai ter bônus, então eu fiz junto um caderno de apoio para você se conectar, para você responder. Nesse caderno de apoio tem algumas perguntas, né, que você, de acordo com os exercícios, você vai conseguir responder lá. Tem meditações de bônus, então tem a meditação para olhar para a ancestralidade. Tem um outro e-book, o e-book do reencontro com a mãe. Por quê? Porque a gente recebeu o feminino dessa mãe. Então, apesar de ser um programa em que eu trouxe ações práticas, principalmente para vocês, que eu sei que vocês estão masculino, né? Então, tem que ser prático. Então, vai ser prático para olhar para o feminino. Tudo começa com a mãe. Então, também tem de bônus um e-book para você olhar para sua mãe de uma nova forma, de um novo lugar, te ajudar a receber esse feminino que você recebeu dela. E tudo isso por R$14,90. Então, é um produto muito acessível, mas que eu fiz assim, com muito amor, de acordo com o que eu vejo, com o que eu ouço, com a necessidade de vocês. Eu sei que é fim de ano, que vocês estão focados aí já nas férias, vão usar o dinheiro, né? Então, tem o presente, tem que arrumar o cabelo, quer comprar roupa, enfim. Então, por isso, eu fiz um valor aí que não vai atrapalhar o seu orçamento, que você pode comprar tranquilamente, que você vai ter acesso por um ano. Então, faz agora. Daqui um mês quero fazer de novo. Faça de novo. E aí, daqui um tempo, você vai ver que você vai conseguir fazer isso assim, ó, automático, sem precisar de mim. Mas você tem um ano aí para repetir quantas vezes você quiser. Então, comenta aqui caminho, né? Que é o caminho de volta para o seu feminino. Para esse final de ano ser leve. Para você começar também 2026 leve. E eu mando o link para você começar ainda hoje, tá? Então, você vai receber lá o acesso no seu e-mail e já pode começar. Tá bom? Um beijo, boa semana para vocês e até!